converter, né? Converter. Conversão de escalas de temperatura. Bom, eu já citei algumas, né? Vamos simplificar os termômetros que eu já tinha feito. Citei 3. A primeira, mais globalmente utilizada pelos cidadãos comuns, é a 100. Mas 100 até 0, de 0 até 100, que é em graus Celsius, né? Ou seja, se você tiver um termômetro em graus Celsius e estiver tentando ferver gelo, a temperatura vai passar por 100 tracinhos. Só que não, 101 tracinhos, né? Porque tem um 0. Mas passar mesmo vai passar por 100. É verdade. Aqui, 212, 32. Aqui em graus Fahrenheit. Aqui em Kelvin, 373, 273. Legal, a gente quer converter, né? Vou usar uma técnica, tecão. Como assim, tecão? Que porcaria é essa? Você concorda que se eu botar esses 3 termômetros em um mesmo recipiente, com a mesma água, com o mesmo gelo, e tentar derreter, não importa, o termômetro não liga para as escalas. Ele vai funcionar do mesmo jeito, ou seja, vai subir na mesma velocidade e vai passar por quantidades diferentes de tracinhos e vai chegar em números distintos, partindo de números distintos. Mas o termômetro vai ser sempre o mesmo. Você entende o que eu estou querendo dizer? Então é proporcional. Ou seja, tudo isso, o termômetro inteiro, ó, termômetro inteiro é tudo igual, né? Concorda? Você concorda? Bom, e vamos supor que só chegou até aqui, assim, ó, o termômetro. Isso aqui, ó, é igual a isso em termos de volume do líquido que está lá dentro. Porque o termômetro não liga para as unidades de medida, cara. Ele só funciona segundo as leis da física. Tá, então isso aqui é, sei lá, y, x. Tá, então isso aqui, eu vou dar nomes agora, tá? Isso aqui, ó, eu vou chamar de θc. Isso eu vou chamar de θf. Θ é temperatura. Então é temperatura em Celsius, temperatura em Fahrenheit e temperatura em Kelvin. Bom, Y em Celsius, ó, Y em Celsius é igual a 100 menos 0, tá vendo? Ele é tudo isso. Tem quantos tracinhos aqui? 100 menos 0. 100 menos 0. Y, vou escrever desse lado, me perdoem. Y de F vai ser 212 menos 32. Você entende que tem essa quantidade de tracinhos? Vai ser 212 menos 32. E o YK igual a 373 menos 273. Lembrando que o 0, 32 e 273 referem-se à temperatura de fusão ou solidificação da água, né? E 100, 212 e 373 a de ebulição. Tá bom. E X? X
de C vai ser θc menos 0. Óbvio. X de f vai ser θf menos 32. X de K vai ser θk menos 273. Ok, então vamos converter. Então, eu estou dizendo que isso tudo é igual? Não, isso aqui, ó, tudo isso, eu não estou dizendo... Eu vou mudar as letras, me desculpa. Eu confundi muito usando as mesmas letras. Pardon-me. Alfa, beta, gama, sigma, rho, outra letra, tal. Então, eu posso dizer que alfa é igual a y c beta igual a xc, desculpe, gama igual a yf, sigma igual a y, xf, rho igual a yk igual a... Isso, essas medidas se referem à quantidade de tracinhos, dá pra perceber, né? Igual a xk. Tá, o que eu estou querendo dizer é que sempre vai ser a mesma proporção. Percebe que os tracinhos vão estar igualmente distribuídos tanto no termômetro em Celsius, tanto no termômetro em Fahrenheit, tanto no termômetro de Kelvin. Então a proporção vai ser sempre a mesma, não os tracinhos. Me desculpe, essa foi uma falha gigante minha. Vai crescer a mesma quantidade, mas vai passar por menos tracinhos nesse, mais tracinhos nesse, a mesma quantidade de tracinhos nesse. Foi essa a minha falha, me desculpe, mas o que eu estou querendo dizer é que beta sobre alfa é igual a sigma sobre gama, que é igual a tal sobre rho. Então vamos escrever isso aqui. Eu vou ter que apagar os termômetros, mas só por isso aqui já dá para saber. Bom, se alfa é igual a y sobre c e beta igual a x sobre c, então alfa sobre beta é igual a y sobre c sobre x sobre c, né? Isso você pode aplicar aos outros termômetros também. Não, eu quero espirrar, por favor. Droga. Então a gente pode concluir, ó, vou escrever aqui em cima. X sobre C, ó, xc sobre yc é igual a xf sobre yf, que é igual a xk sobre yk. Legal. Então vamos fazer isso, né? Vamos botar em prática. Tá, então a gente tem que a gente tem que definir o que é o... Você entende o que eu estou dizendo? Por favor. Por favor. Você entende? Porque a quantidade de tracinhos é diretamente proporcional. Quer dizer, é proporcional. Tem muitos tracinhos aqui e tem vários tracinhos aqui. Tem poucos tracinhos aqui, tem menos ainda tracinhos aqui. Tá vendo? Que esse sobre esse é igual a esse sobre esse. É mais ou menos essa ideia. Voltando. Vamos fazer de graus Celsius
para Fahrenheit e vice-versa, porque vai ser uma equação. Bom, graus Celsius para graus Fahrenheit. XC, então a gente tem θc menos 0. Eu estou pegando daqui, ó. θc sobre 0. Sobre, aqui, ó. 100 menos 0. XF, θf menos 32. YF, 212 menos 32. Bom, aí a gente é só desenvolver, né? θc sobre 100 é igual a θf menos 32 sobre 180. Dá para dividir por 2 nos dois lados, né? Dá para multiplicar por 2 nos dois lados. θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Essa é a formulinha. Ah, como assim? θf, θc, onde eu vou usar isso? Ele te dá uma temperatura em Celsius, θc. Ele te pede uma temperatura em Fahrenheit, θf. Você bota θc aqui e resolve a equação. Muito legal, né? Olha só! Nossa. Ai, não ter duas cores faz muita diferença. Ficou muito mal organizado. Mas vamos aqui. Outra bem legal é de Fahrenheit para Kelvin. Mentira. Celsius para Kelvin. Você só precisa aprender duas, porque aí o outro já dá pra, né? Converte para um, depois converte de novo, né? Enfim. Graus Celsius e Kelvin. Bom, de novo, já que é graus Celsius, eu vou simplesmente copiar isso, né? Ó, eu estou fazendo essa parte agora. Então, ó, de novo, θc menos 0, 100 menos 0 é igual a Kelvin. xk θk menos 273. YK 373 menos 273. 373 menos 273. Vamos ver, né? θc sobre 100 é igual a θk menos 273 sobre 100 também. Aí dá pra multiplicar os dois lados por 100. θc igual a θk menos 273. Você percebe o que aconteceu aqui? A quantidade de baixo, aqui ó, o divisor, não é sempre a quantidade de tracinhos entre a fusão e a ebulição? Bom, se você for ver lá atrás no vídeo, a escala Kelvin e a escala Celsius a escala grau Celsius tem a mesma quantidade de tracinhos. Aqui, representado matematicamente. Agora, um que eu não costumo usar muito, vou ser bem sincero, porque eu primeiro converto para Celsius, depois para Kelvin. Mas, de Fahrenheit para Kelvin, né? Pode ser mais rápido, não sei. Graus Fahrenheit. Kelvin. Ok. Graus Fahrenheit a gente já fez aqui, né? Ó, eu estou fazendo esta parte agora. Você entende? Então vamos lá. Eu vou pegar, transplantar essa parte aqui, ó. Copiar e colar mesmo. Na cara dura. XF, YF. XK. Aqui você usa da mesma forma que aqui, tá bom? Legal, agora é só, né, daquela matemática, né?
Vamos ver quem acha a curiosidade primeiro. Caramba, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Igual a θk menos 273 por 5. Você percebeu o que aconteceu aqui? Você percebeu? O que é θk menos 273? Não é graus Celsius? Não é θc? Pera aí, então vamos ver a conversão do θ. Então é como se isso aqui fosse θc. Então fica θc sobre 5 igual a θf menos 32 sobre 9. Não é exatamente o que a gente já colocou aqui. Isso significa que é um... Sei lá, pode... Eu ia fazer algum comentário, mas não vou mais. Mas é uma curiosidade legal. Tá, eu sei que você tá muito querendo a formulinha, né? Você quer muito. Você tá salivando pra fórmula, cara. Puxa. Tá, eu vou tacar a fórmula na sua cara. Só que não, sem antes provar, né? Nossa, essa aula foi rápido. Fui rápida. Ah, não! Ainda falta! Nossa, eu quase... Nossa, velho, eu esqueci. Isso aqui eu vou conservar. Porque nos será útil. Ou será que não? Ó, vejamos uma coisa. A gente nós não falamos que y de alguma coisa é o número de tracinhos. A gente não tinha falado isso. Porque no termômetro tem vários tracinhos, não é mesmo? Então o y menos x, o y de alguma coisa é o número de tracinhos. Por exemplo, na escala Celsius, da fusão até a ebulição, você tem 100 tracinhos. Na escala Fahrenheit, da fusão até a ebulição, você tem 180 tracinhos. Na Kelvin, você tem 100 tracinhos. Né? Vai ter alguns exercícios que vai pedir só a variação de temperatura. Converta a variação de temperatura. Né? Então, eu vou desenhar os termômetros de novo. Tá bom. Eu vou explicar isso de uma maneira bem prática. Talvez alguns matemáticos tenham problemas, não sei. Mas é a maneira que eu entendo como a mais fácil de entender. Tá bom. Aqui, vamos supor que eu quero saber... Variação. Ai, é verdade. Eu tenho que tratar vocês como se vocês não tivessem tido muita iniciação em física. Variação em física, por exemplo, delta S. Variação de espaço, space em inglês. É o S final, é o espaço final menos o inicial. É final menos inicial. Isso é variação. Final menos inicial. Final menos inicial. Final menos inicial. Então vamos fazer aqui, que é aqui, ó. Delta θ C. Aqui é delta θ F. Delta θ K. Legal. Tá, eu quero que vocês tenham uma sacada. Se a variação... Vamos pensar. Se a variação... e eu vou fazer aqui... Vamos fazer uma coisinha. Se a variação fosse da fusão até a ebulição, eu quero falar, variou 100 graus Celsius. Variou 100 graus Celsius, é muita coisa. Então, variou quanto? Aqui teve 100 tracinhos. Quantos tracinhos teve? Né? Essa coisinha da variação. Quantos tracinhos teve? 180.
Quantos tracinhos teve? 100. Não é... Você percebe que aqui a concentração de tracinhos é 1,8 vezes maior do que a na escala Celsius e na Kelvin? É como se para cada 10 tracinhos que eu tivesse na Celsius, eu tivesse 18 na Fahrenheit, mais 10 também na Kelvin. Você entende? A concentração de tracinhos na Fahrenheit é 1,8 vezes maior. Então, o que nós podemos concluir é que delta θ C igual a delta θ K, que é igual a... droga. 1,8 delta θ C é igual a 1,8 delta θ K, que é igual a delta θ Fahrenheit. Façamos um exercício mental. Eu te pergunto. O gelo foi do 0 graus aos 100 graus Celsius. Quantos graus ele variou na escala Fahrenheit? O meu corpo teve uma corpo de experimento, tá? O corpo é um objeto, pensei assim, né? O corpo de que estamos falando teve uma variação de 100 tracinhos de 100 graus Celsius. A gente não acabou de deduzir aqui, ó, delta θ F, é o que a gente quer saber, a variação em graus Fahrenheit é 1,8 vezes a variação em graus Celsius. Então a gente bota uma fórmula, 1,8 vezes delta θ C igual a delta θ F. Como eu sei o delta θ C? 100, neste exemplo que eu estou dando, você chega à conclusão que a delta θ F é 180. Você variou 100 graus Celsius na escala Celsius. A gente já não concluiu que se variou 180, a gente já não tinha falado, a fórmula deu certo. Você pode chegar nessa mesma conclusão usando uma matemática mais chata, por exemplo, XC, não, você calcula θC é igual a alguma coisa no θF, F final. Você faz com uma matemática, mas uma matemática que não é legal. Aí eu prefiro explicar dessa forma. Aqui tem 1,8 vezes mais tracinhos do que Kelvin e Celsius. Eu quero que vocês entendam isso. Eu não quero mesmo demonstrar com coisa matemática. Mas seria... Se você quisesse... Droga, lá vou eu. Se você quisesse, você poderia descrever a temperatura inicial em Celsius, bota de um lado da equação. Descreve a mesma temperatura inicial, só que em Fahrenheit, bota do outro lado... final. Temperatura final em Celsius... Sabe a fórmula? A fórmula que eu te dei agora há pouco de converter a temperatura em si? Então, você bota a fórmula do lado Celsius como sendo a final de um lado, e a fórmula do lado... A fórmula Fahrenheit... Não tem que explicar. Me desculpe. Aqui, ó. Eu não tinha dado essa fórmula. Tá? Então, eu vou usar θC final. Quanto vai ser θC final em θF final? Ó, θC final sobre 5 é igual a θF final menos 32 sobre 9. Você percebe? Esse coisa final inicial não importa. Eu estou convertendo temperaturas. Bom, isso... Peraí, calma aí. Tá.
isso deveria dar exatamente o mesmo valor, né? Porque eu basicamente troquei o nome dessas variáveis. Eu troquei. Se você for ver, foi exatamente o que eu fiz. Agora eu vou subtrair exatamente a mesma coisa, só que com nomes trocados. Eu vou subtrair θc inicial sobre 5 e vou subtrair θf inicial menos 32 sobre 9. Isso aqui você não precisa saber, tá? Se você não quer saber isso, pula. Vai pulando 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, até você vai ficar. Uma explicação matemática é sempre bom, né? Dá pra juntar aqui, mesmo divisor. θc final menos θc inicial sobre 5 é igual a... isso aqui fica menos, aqui fica mais, né? θf. Aqui vai cortar. Percebe? Menos θfi, menos veio pro mais, ficou menos. Menos veio pro menos, ficou mais. Com esse menos, ficou menos. É a mesma coisa que fazer isso aqui, ó. Então, aplica esse menos aqui e depois somos 2. Enfim, vai cortar os 32. Faz direitinho na matemática que você vai ver, ó. Vai ficar mais 32 com menos 32. Cortou. Vai ficar sobre 9. Isso aqui não... A gente não pode... Eu não estava chamando isso aqui de θc e θf? Então, ó. θc sobre 5 é igual a... delta θc sobre 5 é igual a delta θf sobre 9. Mas ele não é a mesma fórmula. Claro que é a mesma fórmula. Eu passo esse 9 multiplicando, 9 sobre 5 dá quanto? 1,8, muito obrigado. Delta θc é igual a delta θf. Basicamente é esse estilo de prova matemática que você quiser dar, se fosse lá numa Olimpíada, ou numa prova mesmo. Eu estendi demais essa explicação. Meu Deus, esse vídeo vai ficar enorme. Tá. Agora eu vou dar uma generalizada. Ou seja, para você fazer em escalas arbitrárias. Porque muitas vezes, eu te garanto, muitas vezes, vai aparecer exercícios do tipo... Kleberzinho decidiu fazer uma escala que vai de 394.000 até 799.437. Ou seja, 500, o número que eu falei no começo é fusão, o número que eu falei depois é ebulição. Converta a temperatura 600.000 para Celsius. Então eu vou te dar uma formulazinha, legal, né? Mas não sem antes provar, né? A gente tem a escala arbitrária graus x. A minha mão tá toda suja. A gente tem a escala arbitrária graus y. Agora, se você entendeu das minhas explicações que eu acabei de dar, talvez tenha sido muito rápido, mas se você parar para digerir um pouco, que é uma coisa que acontece comigo, às vezes eu não aprendo logo de cara, mas passam uns 2 dias, de alguma forma, o meu cérebro digeriu aquilo. Enfim. Se você conseguiu digerir a tempo, você vai saber como fazer esse exercício baseado no que eu falei no começo da aula. Como é que é assim? Aqui, ó. Tecão. Tequinho. Tecão. Tequinho. Tequinho, tecão. O que é isso? Aqui, ó, é a máxima x. Aqui é a mínima x. Aqui é a máxima y. Aqui é a mínima y. Aqui é θx. Aqui é θy. Ou seja, o que a gente pode dizer é que esses pedaços, como são diretamente proporcionais à quantidade de tracinhos desse espacinho dividido pela quantidade de tracinhos nesse espacinho, é igual a quantidade desses tracinhos dividido por esses tracinhos. Você entendeu? É proporcional. Né? Enfim, a gente consegue dizer, então, que θx, no mesmo esquema do que eu falei na aula, θx menos mx sobre mzão x menos minho x é igual a θy menos mzinho y
sobre mzão y menos mzinho y. Uau, essa fórmula! Você não vai precisar dessa fórmula. Sério, eu te garanto, é muito mais fácil você pensar desse jeito toda vez que aparecer um exercício. Fórmulas são chatas, cara. Olha o tanto de variável nessa fórmula, velho. Tá, você quer uma... Eu sei. Você quer tudo no biquinho, né? Você não quer pensar. Você quer tudo... É que nesse série não, né? Então, você quer... Nossa, eu fico muito empolgado quando eu tô falando de física, né? Meu Deus do céu. Da variação também, né? Então a gente tem aqui delta teta y, delta teta x. Se você for parar pra pensar... deixa eu falar cagada. Certamente que sim. Você pode, a partir dessa fórmula e do jeito que eu usei e da demonstração que eu dei para as variações, lá para a conversão de variações, você pode deduzir a formulinha que eu vou explicar aqui embaixo. Mas você é muito preguiçoso mesmo. Nossa, você é preguiçoso, eu sei. Então, aqui eu vou... Aqui é θx final, por exemplo, aqui é θx inicial. Não necessariamente a final é uma temperatura mais alta do que a inicial. Aqui é θy final, aqui θy inicial, né? Então o que a gente concluiu? A gente concluiu que θx final menos θx inicial sobre mx menos mx é igual a θy final menos θy inicial. Menos my. Aqui a gente pode simplesmente chamar de delta teta x. Então, delta teta x sobre mzão x menos mzinho x. É que eu não sabia logo de cara o que eu ia fazer aqui, aí eu quis saber mais, me desculpe. É um improviso só aqui, galerinha. Aqui, ó. Agora faz o que você quiser, inverte, vai ficar bonito, né? Vai ficar bonito, vai nada, vai você quer inverter. Porque você sente essas vezes estão coçando pra inverter, né? Pra passar multiplicando. Ai, meu Deus. Essa juventude não sabe lidar com frações. Então, delta... caraca, eu desenhei um A. É um A. O que eu fiz? Vezes my menos my é igual a mx menos my. Só para garantir que eu não errei, porque eu tirei essa formulinha aqui da minha cabeça, vamos fazer um teste. Delta teta x variou, vamos usar aquela formulinha que eu já usei antes lá, que eu apresentei primeiro, né? Aquela que eu não fiz uma demonstração matemática. Delta teta x variou 100. Não. Droga! Eu já sei, tá. Então, variou 10. Nossa, eu me confundi muito. Variou 10. Variou... Aqui é 180. Ah, certinho. Não, tá certa essa fórmula. Pode usar. Pode usar. Confia. Nossa, deu certo. Pelo menos em um exemplo. Essa foi a aula. Obrigado.